Olá pessoal, eu sou Thiago Maduro e nessa videoaula nós vamos falar sobre ligação iônica. Quando a gente fala de ligação química, nós estamos falando propriamente daquelas forças de atração entre os átomos que mantêm as estruturas químicas. Essas estruturas podem ser por ligações do tipo iônica, covalente ou metálica. As ligações iônica e metálica, elas guardam similaridades. Por exemplo, elas são construídas a partir de células unitárias que se repetem por várias vezes até formar o tamanho de uma peça, o que é muito diferente dos compostos covalentes. Aqui em cima eu tenho um exemplo de um composto iônico, do qual eu vou falar mais para vocês depois. E aqui eu tenho um exemplo de um composto metálico. Nos compostos metálicos, nós vamos ter apenas os metais como elementos formadores desse tipo de ligação química. Já nos compostos iônicos, nós vamos ter íons positivos e íons negativos, e aí nós podemos ter metais e não metais. Bom, antes de tudo, é super importante que a gente faça uma determinação sobre o que é ligação iônica. Qual é o conceito de ligação iônica? Eu decidi pegar esse texto para vocês aqui, que está disponível nesse link da Science Direct, e eu traduzi o texto, que está em inglês, para o lado de cá. Esse texto fala de eletrovalência ou ligações iônicas. E ele começa dizendo o seguinte, que as ligações iônicas são desenvolvidas pela atração eletrostática de elementos com cargas elétricas opostas. Essa é a definição para ligações iônicas. E depois ele vai dar um exemplo da formação dos íons, ou seja, de como os íons são formados. É muito importante a gente observar que a ligação iônica ela é fruto, então, dessa atração eletrostática entre os elementos de cargas elétricas opostas. Como o íon se formou, não importa. E eu vou mostrar mais sobre isso para vocês. Bem, se você for nesse livro, Princípios de Química, do Atkins e da Loretta Jones, vocês vão ver lá que ele diz que ligação iônica é a atração entre cargas opostas de cátions e ânions. E aqui, no livro Química Ciência Central, ele vai dizer que o termo ligação iônica refere-se às forças eletrostáticas que existem entre íons de cargas de sinais contrários. Eu não suprimi nenhuma informação do texto, vocês podem ir lá, está aqui a página de cada um dos livros, e conferir como está escrito. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que em nenhum momento é necessário determinar como os cátions e ânions foram formados para determinar a formação da ligação iônica. Por quê? A ligação iônica vai ser somente essa atração eletrostática, essa atração entre cargas opostas de cátions e ânions, que se repetem em células unitárias, que são estruturas cristalinas como essa, e se repetem várias vezes até formar cristais maiores, como esse dessa foto aqui. Bom, então, o processo de formação dos íons seria esse, por exemplo, em que o cloro pode perder um elétron, ou o sódio pode perder um elétron, formando o cátion sódio, e que o cloro pode ganhar um elétron, que pode ser do sódio, não necessariamente do sódio, formando o ânion cloreto. Bom, se isso acontecer nessas condições, pode ser que haja energia suficiente no sistema para que o cátion sódio e o ânion cloreto formem então uma estrutura cristalina como essa. Mas volta a pergunta, mas a formação de um composto iônico depende de como foram formados os íons? Eu vou contar uma história para vocês entenderem isso. Bom, aqui do lado esquerdo nós temos uma salina, que é de onde sai o sal de cozinha que a gente consome nas nossas casas. Como que funciona as salinas? As salinas normalmente são lugares em que tem bastante vento e sol, para que o processo de evaporação da água aconteça bem rapidamente. Antes disso, vou mostrar para vocês aqui, ó, o que acontece quando a gente joga um cristal de cloreto de sódio na água. Acontece o seguinte, tá vendo as moléculas de água, que são essas aqui? Elas vão solvatando, hidratando os ânions cloreto
e os cátions, sódio. E à medida que isso acontece, as moléculas de água aqui que estão em volta dos cátions e dos ânions vão retirando os cátions e os ânions do cristal de cloreto de sódio. E aí, esses íons solvatados, eles não mais estão ligados por uma ligação iônica. Quando o composto estiver todo dissolvido na água e você não vê mais nem um cristalzinho, isso quer dizer que não existe mais ligação iônica ali. Existe uma interação íon-molécula entre a molécula de água e o composto iônico. Nas salinas, a gente promove o processo contrário. A água do mar é então levada para esses reservatórios, que são grandes lagoas rasas e com uma área superficial muito grande, para favorecer o processo de evaporação. À medida que a água deixa essas lagoas, por motivo da evaporação, imagina então o processo contrário acontecendo aqui. Os cátions e ânions começam a se encontrar novamente, formando então os cristais, que são essas pilhas que nós vemos aqui. E aí, os cristais podem ser juntados e beneficiados para chegar à nossa casa. Agora vamos fazer novamente a pergunta. A formação de um composto iônico depende de como foram formados os íons? Não. Nós não sabemos exatamente como foram formados todos os ânions cloretos e os cátions sódio que estão na água do mar. Mas ao retirar a água, a ligação iônica se forma porque nós deixamos de ter essa água de hidratação que separam cada um dos íons. Então, muitas vezes você ouviu falar de ligação iônica sempre associando a um processo em que um átomo perde elétrons, participa de um processo de oxidação, e outro ganha elétrons, participa de um processo de redução. Esse foi só um exemplo de como os íons podem ser formados. Mas não precisamos, em momento algum, de falar sobre a formação dos íons para determinar como a ligação iônica é formada. Bom, se fosse verdade que seria necessário então falar da formação dos íons para dizer como as ligações iônicas são formadas, não seria possível então obtivermos o cloreto de sódio dessa forma a partir das salinas, que é como ele chega na nossa casa. Bem, algumas características dos compostos iônicos. Como nós temos uma organização então otimizada de forma que as forças de atração entre os cátions e os ânions são maiores do que as forças de repulsão entre os ânions e entre os próprios cátions. Ao levar um impacto mecânico, imagine então você dando uma marretada num tijolo de construção, que é um composto iônico, que é formado por compostos iônicos, o que acontece é que nós movimentamos os átomos. E ao movimentar esses átomos, deslocando eles de lugar, nós acabamos por fazer com que os cátions e os ânions se posicionem de uma forma em que a força de repulsão entre eles é muito maior do que a força de atração, que nesse caso nós chamamos de ligação iônica. Por isso, uma característica dos compostos iônicos é que quando levam determinados choques mecânicos de determinada intensidade, eles se partem, diferente dos compostos metálicos, que vão sofrer uma reorganização dos átomos sem se partirem ao meio. Bom, outra característica é que os compostos iônicos são bons isolantes térmicos. Daqui, esses tijolos são feitos de compostos iônicos e eles são utilizados como materiais refratários para a construção de churrasqueiras, fornos e várias outras coisas. Não só nas nossas casas, mas industrialmente também. Os compostos iônicos também são bons isolantes elétricos, ou seja, eles apresentam uma grande resistência à passagem de elétrons por eles. E isso faz com que eles sejam eficientes, por exemplo, em objetos como este, em cima de um poste. Se você olhar para um poste de alta tensão, vai encontrar estruturas como essas, que são cerâmicas, que têm
a função de promover a isolação elétrica. Bem, para os compostos iônicos, escrevemos as suas fórmulas mínimas, ou seja, a relação dos mínimos inteiros para os cátions e os ânions. Isso quer dizer que para um composto iônico, nós não podemos chamá-lo de composto de molécula. Por quê? A palavra molécula ela está relacionada a compostos formados por ligações covalentes. Então, molécula nós só usamos para compostos dos tipos covalente, que nós vamos falar em outra videoaula. Toda vez que o composto tiver ligação iônica, você chama de composto iônico. Então, nós não podemos falar de fórmula molecular, somente da fórmula do composto iônico. Bom, nós sabemos que a fórmula mínima do cloreto de sódio é NaCl. Mas como pode um cubo como esse daqui, uma estrutura cristalina como essa daqui, a célula unitária do cloreto de sódio, manter uma relação de um sódio para cada um cloreto? Imagina então que essa célula unitária ela se repete em volta até formar estruturas muito maiores, como eu mostrei anteriormente. Então a gente pode pegar uma célula unitária dessa e fatiá-la. Outros cubos, como esse, outras células unitárias, a rodeiam N vezes até formar o tamanho do cristal que nós temos. Bom, se você imaginar que um átomo que está aqui no vértice é dividido então por 8 cubos diferentes, faça esse exercício aí. Então são 4 aqui embaixo, mais 4 aqui em cima, 8, ou seja, isso aqui é 1/8 desse átomo. Se nós imaginarmos que nós temos então 8 vértices, cada vértice vale 1/8 de átomo. Bom, e podemos também lembrar que aqui na face temos ânion cloreto, e que cada um vale metade, porque na face desse cubo está sendo dividido com outro cubo. Se contarmos as 6 faces, teremos então 6 faces dividido pela metade, que é o seu valor para essa célula unitária. Ao fazermos essa conta, 8 vezes 1/8, que é igual a 1, e 6 vezes 1,5, que é igual a 3, nós teremos um valor igual a 4 cloretos nessa célula unitária. Se fizermos a mesma coisa para o sódio, considerando então que nós temos átomos de sódio nas arestas, e olha as arestas aqui, 1, 2, 3, 4, e se nós contarmos, teremos 12 arestas. Considerando que cada aresta é dividida por 4 células unitárias, dividimos por 1/4, e considerando que no centro, olha aqui, no centro da célula unitária, nós temos um átomo de sódio que é somente dessa célula unitária, ou seja, um inteiro. Ao fazermos essa soma, nós teremos 4. Ou seja, na célula unitária, nós temos um cátion sódio para cada ânion cloreto. Então, essa relação aqui, 4 para 4, é uma relação de 1 para 1. Para cada um desses, nós temos um desses. De forma que não seria possível, então, a gente fazer uma estrutura como são das moléculas, que eu vou explicar para vocês depois, que são discretas. Quando a gente fala do H2O, a água, nós temos 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Nesse caso, não. É impossível dizer que nós temos apenas um átomo de sódio para cada átomo de cloro. Nós teremos bilhares e bilhares deles até o tamanho do cristal. E eles podem ser de vários tamanhos diferentes. Aqui vocês podem ver, olha, cristais de vários tamanhos diferentes. E todos são de cloreto de sódio. Ou seja, em todos eles, a proporção de um sódio para um cloreto se mantém, mas a quantidade de cloretos e sódio vão ser determinados pelo tamanho dos cristais. Bom, outra coisa muito importante de ser lembrada é que a fórmula mínima representa sempre uma característica fundamental da matéria, que é a neutralidade elétrica dos compostos. Se nós lembrarmos então que os cloretos são negativos
e tem uma carga negativa, enquanto o sódio é positiva com uma carga positiva, ao observarmos que a relação entre eles é de 1 para 1, nós percebemos então que para cada carga positiva nós temos uma carga negativa, e que por isso nós podemos dizer que o composto é eletricamente neutro. Esse é um conceito fundamental que devemos utilizar quando nós vamos determinar então qual é a fórmula mínima de um composto formado, por exemplo, entre um metal e um não metal. Outros exemplos de células unitárias estão aqui: o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Aqui dentro nós temos os átomos dentro das células unitárias, assim como esse está dentro da célula unitária e esses estão dentro da célula unitária. Você pode tentar fazer o mesmo exercício que nós fizemos no slide anterior para provar que realmente a proporção de cálcio e flúor nessa célula é de 1 cálcio para 2 fluoreto. Pode fazer para os demais também. Outra coisa que você pode fazer como exercício é tentar determinar qual esfera representa cada um dos elementos. E aí nós temos que voltar naquela propriedade periódica do raio atômico e raio iônico. Bom exercício para você. Vamos resolver outro exercício aqui, que pede para a gente fazer uma previsão para a fórmula mínima do composto iônico formado entre o sódio e o cloro. Tá, mas nós já não fizemos isso lá atrás? Não. Nós sempre temos que seguir esse caminho lógico aqui, ó. O sódio é da família 1A. Isso quer dizer que ele tem 1 elétron na camada de valência. Está lá o seu 1 elétron na camada de valência. Por ser um metal, ele tem a tendência de perder os elétrons de valência. Lembrando que os metais têm raios muito grandes. Então, o núcleo muito distante dos elétrons de valência não exerce muita força por esse elétron de valência. Consequentemente, a energia de ionização para arrancar esses elétrons de valência são bem baixas. Portanto, o sódio deve formar o cátion 1+. E você pode se perguntar, mas por que não formar o cátion 2+? Será que precisamos de falar de regra do octeto para resolver isso? Não, vamos deixar a regra do octeto para outro momento. Vamos relembrar aqui e resolver essa questão somente através das propriedades periódicas. Olha, aqui nós temos um gráfico das energias de ionização do sódio. Note que a variação da energia de ionização da primeira para a segunda, ou seja, da primeira que está na última camada para a segunda que está numa camada mais interna, é uma variação muito maior do que as demais variações. Além disso, depois da primeira energia de ionização, a energia de ionização começa a crescer por demais. Isso por quê? O primeiro elétron tem uma energia de ionização bem baixinha, da ordem de 400 e poucos kJ por mol. Enquanto as demais vão ter uma energia de ionização muito alta, porque estão mais próximos do núcleo, numa camada mais interior. Bom, por esse único motivo, nós já podemos afirmar que a tendência do sódio é de perder só 1 elétron, porque só a primeira energia de ionização é baixa o suficiente para que esse elétron seja arrancado do entorno do átomo de sódio. Por isso ele forma o cátion sódio 1+. Por outro lado, o cloro é da família 7A e ele tem 7 elétrons na camada de valência. Como ele é um não metal, ele tem a tendência de atrair elétrons para si. A afinidade eletrônica dele é muito alta. E isso se dá porque o raio dele é pequeno. Isso quer dizer que os elétrons da camada de valência são muito atraídos pelo núcleo e que é relativamente fácil para um não metal atrair mais elétrons para a sua camada de valência. Mas a pergunta é, quantos mais? Vejam só, o átomo de cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ao atrair mais um elétron para a camada de valência, ele ficaria com 8 elétrons. Se ele atraísse um segundo elétron para a camada de valência, ele teria então que colocar numa camada mais externa,
ou seja, uma camada muito mais distante do núcleo. E aí o elétron estaria muito longe do núcleo para que o núcleo conseguisse atraí-lo. Então, é uma característica do cloro receber apenas um elétron, formando um ânion cloreto, cloro 1-. Pensando na neutralidade elétrica da matéria, a fórmula mínima do composto deve ser aquela em que a quantidade de cátions e ânions garante que a quantidade de cargas positivas e negativas sejam as mesmas, ou seja, um sódio para um cloro. Dessa forma, a gente não usou a regra do octeto e conseguiu resolver esse problema. Vamos fazer mais alguns exercícios. Nós podemos fazer, por exemplo, qual seria o composto formado entre o magnésio e o oxigênio? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o magnésio é da família 2A. E que os elementos da família 2A são metais que têm 2 elétrons de valência. Pensando da mesma forma que nós fizemos para o sódio, se ele tem 2 elétrons de valência, são os 2 elétrons que ele deve perder, porque o terceiro significaria perder um elétron de uma camada mais interna. Olha a configuração eletrônica. Esses 2 elétrons estão na terceira camada. Perder mais que 2 elétrons significaria perder elétrons que estão aqui, ó, em 2s e 2p, ou seja, uma camada mais interna, que está sendo muito mais atraída pelo núcleo. Então, o magnésio deve formar o cátion magnésio 2+. E o oxigênio, por sua vez, é um elemento da família 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência e é um ametal. Assim como o cloro, que nós vimos anteriormente, tem característica de receber elétrons, porque tem um raio muito pequeno. Quantos elétrons? Os possíveis até completar a sua camada de valência. Mais do que isso, seria criar mais uma camada, o que seria insustentável para o núcleo. Então, nós temos aqui a camada de valência, N igual a 2, com 6 elétrons. E nós sabemos que nessa camada é possível adicionar apenas mais 2 elétrons. Por isso, teremos o ânion oxigênio O2-. Pensando na neutralidade elétrica da matéria, nós podemos pensar assim: ora, se nós tivermos um cátion magnésio, teremos 2 cargas positivas. Se nós tivermos um ânion oxigênio, teremos 2 cargas negativas. E, portanto, a fórmula mínima desse composto é MgO, óxido de magnésio. Mas talvez você já tenha visto a resolução desse problema de outra forma. Assim, ó, multiplicando em x esses números aqui. Lembrando que esse multiplicar em x deve ser um artifício matemático para a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então você pode sim trazer esse 2 para cá e esse outro 2 para cá e escrever Mg2O. Mas a fórmula mínima não é Mg2O, porque a fórmula mínima é representada pela quantidade dos mínimos inteiros entre cátion e ânion. Ou seja, depois de fazer essa representação, você deve lembrar que não se trata só de multiplicar em x. Se trata de lembrar que estamos procurando um composto eletricamente neutro, cuja fórmula mínima represente as quantidades mínimas inteiras entre cada um deles. E aí você deve escrever MgO, óxido de magnésio. Bom, deixo aqui mais um detalhe. Alguns vão perguntar então, mas qual é o significado desse 2 aqui embaixo? Essa dúvida às vezes aparece ainda. Vou mostrar no caso da água, que assim talvez fique mais fácil. Escrevi a fórmula da água. Aqui na fórmula da água, esse 2 subscrito à direita significa que nós temos 2 átomos de hidrogênio. E a ausência de um número aqui, nós vamos ler como 1. Significa que tem um átomo de oxigênio. Que é muito diferente se eu tivesse escrito um 2 aqui na frente da molécula, grandão, tá vendo? O que significaria que nós temos agora 2 moléculas de água. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o número vem subscrito no meio da fórmula à direita e quando ele vem do mesmo tamanho dos símbolos aqui à esquerda. Deixo aqui outro exercício resolvido, do qual vocês podem fazer uma pausa e observar. Outro,
para a formação, então, do composto iodeto de cálcio e outro para o sulfeto de alumínio. Note que em nenhum momento nós tivemos que dizer ou fazer qualquer tipo de representação para determinar como o cátion alumínio ou o ânion sulfeto vão se formar. Independe do processo de formação para que nós tenhamos sulfeto de alumínio. O simples fato de existir sulfeto e cátions alumínio em condições específicas permite a formação do sulfeto de alumínio sem nunca o alumínio metálico ter perdido elétrons para o enxofre molecular. Bom, nós temos também ânions que são poliatômicos. E um exemplo desses é o ânion sulfato. Como o sulfato é 2- e o cálcio é 2+, lembra lá atrás que eu mostrei para você? O composto formado com cálcio e o sulfato seria o sulfato de cálcio, escrito dessa forma, em que cada um deles tem carga 2. O cálcio 2+ e o sulfato 2-. Temos também cátions poliatômicos. Um exemplo é o amônio. E aí, neste caso, com o sulfeto, nós teríamos essa fórmula aqui. NH4, 2. Por quê? O sulfeto é 2-, então nós precisamos de 2 cátions para ter a neutralidade elétrica da matéria. Neste caso, para multiplicar o cátion amônio por 2 na fórmula, nós colocamos um parêntese, para não haver nenhum tipo de confusão entre o significado do número 4, que determina então a quantidade de átomos de nitrogênio no cátion amônio, e o número 2, que determina a quantidade de cátion amônio dentro da fórmula mínima. Espero que essa aula tenha te ajudado, e no caso de dúvidas, você pode deixar então o seu comentário sobre o vídeo. Até mais!